Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Graça e paz, meus queridos irmãos. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Salmo de número 27. Nós terminamos a série de exposições em Êxodo e achei por bem, depois de buscar a orientação do Senhor, pelo menos por algum tempo, seguirmos expondo o livro dos Salmos, lembrando que nós o estamos expondo também nas quartas-feiras. Então nós vamos, tanto nas quartas como no domingo pela manhã, nós vamos, com a graça do Senhor Deus, expor o livro dos Salmos. Este Salmo 27, cabe aqui uma explicação, ele já foi estudado na quarta-feira. Nós estamos, na verdade, estudamos até o Salmo 30, pulamos o Salmo 29, que deverá ser exposto, explicado e aplicado nessa próxima quarta-feira agora. Porém, eu gostaria de, mais uma vez, trazer essa meditação no Salmo 27, porém, para aqueles que estiveram na quarta-feira, eu vou seguir um esboço um pouco diferente, enunciados um pouco diferentes, mas, obviamente, nós vamos tratar das mesmas verdades, mas não será uma exata repetição do que já vimos na quarta-feira, porque a palavra de Deus é inesgotável, não é? Então, eu convido os irmãos a abrirem, então, e lerem comigo, acompanhando o Salmo 27, e nessa manhã eu quero falar sobre a segurança inabalável do crente. A segurança inabalável do crente. Salmo 27 diz assim a palavra do Senhor. Anelo pela presença de Deus, Salmo de Davi. Preste bem atenção na palavra de Deus e procure concentrar a sua mente, não se deixar distrair, para que você tire proveito da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E, se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. O presbítero Isaías já orou pela mensagem. Meus irmãos, nós temos aprendido na quarta-feira, quem tem vindo, que os salmos são, provavelmente, nós sabemos disso, não é?
eles provavelmente são a porção mais apreciada e mais lida do povo de Deus em todos os tempos. Trata-se, como nós temos visto na quarta-feira, de uma coletânea de hinos cantados por Israel nos seus ajuntamentos solenes, conhecido também por saltério. Esse é o nome também dado ao livro da expressão salter, que significa salmo, ou o ato de salmodiar. Os salmos, eles expressam a fé que os filhos de Israel professavam e descrevem a vida, a forma como eles se dirigem a Deus, ou se dirigiam a Deus tanto em suas alegrias, celebrando os feitos do Senhor, como em suas tristezas. Eles também expressam nos salmos os seus anseios e temores, bem como sua devoção ao Senhor. Não sem razão, Calvino chamava o livro dos Salmos de anatomia de todas as partes da alma. Conforme ele observa no seu comentário aos Salmos, não há sequer uma emoção da qual alguém porventura tenha participado que não esteja aí representada como no espelho. Ou melhor, o Espírito Santo aqui extirpa da vida todas as tristezas, as dores, os temores, as dúvidas, as expectativas, as preocupações, as perplexidades, enfim, todas as emoções perturbadas com que a mente humana se agita. Calvino continua dizendo que as demais partes da Escritura contêm os mandamentos que Deus ordenou aos seus servos que nos anunciassem. Aqui, porém, nos Salmos, os profetas mesmos, visto que são descritos falando com Deus e pondo a descoberto todos os seus mais íntimos pensamentos e afeições, convidam, ou melhor, atraem cada um de nós a fazer um exame de si mesmo individualmente, a fim de que nenhuma das muitas debilidades a que nós estamos sujeitos e nenhum dos muitos vícios aos quais estamos jungidos permaneça oculto. Os salmos revelam todas as partes da alma. Com toda certeza, conclui Calvino, é uma rara e singular vantagem quando todos os esconderijos se põem a descoberto e o coração é trazido à claridade e purgado da mais perniciosa das infecções, que é a hipocrisia. É por isso que os salmistas são bem sinceros na sua dor, na sua angústia, quando se sentem abandonados por Deus, eles não têm nenhum tipo de vergonha em expor o seu sentimento da maneira mais sincera. Mas nós sabemos também que os salmos expõem uma história da salvação de Israel. Vimos isso em um estudo introdutório aos salmos, 2 estudos que tivemos na quarta-feira, e que eles também, certamente, como toda a parte da Escritura, eles apontam para Cristo. Desse modo, meus irmãos, nós temos nos salmos um modelo inspirado para nossos cânticos. Nós devemos cantar os salmos. Nós cantamos trechos de um salmo agora, de 2 salmos, Salmo 139 e o Salmo 19. Mas nós temos também neles um modelo inspirado para nossas orações e um vasto ensino sobre como desfrutar da presença de Deus e como nos dirigir a Ele em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Em nossos medos, em nossos temores, em nossas alegrias, em nossas angústias e ansiedades, em nossas perplexidades. Citando novamente Calvino, em suma, como invocar a Deus é um dos principais meios de garantir nossa segurança, e como a melhor e mais inerrante regra para guiar-nos nesse exercício não pode ser encontrado em outra parte, senão nos Salmos, segue-se que, em proporção à proficiência que uma pessoa haja alcançado em compreendê-los, terá também alcançado o conhecimento da mais importante parte da doutrina celestial. O que Calvino quer dizer, traduzido em palavras mais simples, é que a nossa compreensão, o alcance do conhecimento da doutrina celestial é tanto mais eficaz quanto mais nós compreendemos os salmos. E nós não podemos deixar de observar ainda que os salmos são o inário inspirado do povo de Deus nas 2 dispensações. Faríamos bem, portanto, em resgatar, e nós temos feito isso, a importância do canto dos salmos como parte da liturgia das nossas igrejas. Também aqui prescrito,
Como o reformador de Genebra mais uma vez diz, além disso temos aqui prescrita uma regra infalível a nos orientar sobre a maneira correta de oferecer a Deus o sacrifício de louvor, o qual ele declara ser a coisa mais preciosa aos seus olhos e o mais agradável dos aromas. Tendo dito isto, irmãos, eu quero então adentrar o Salmo 27, e ele é um dos chamados salmos de confiança. Os irmãos que acompanham na quarta-feira sabem isso. Existem vários tipos de salmos na Bíblia, e um dos tipos é o salmo de confiança, mas ele também é um salmo de súplica, na verdade, né? Às vezes o salmo é só de súplica, às vezes ele é só de confiança, às vezes ele é dos dois, às vezes é uma súplica individual, às vezes uma súplica coletiva, às vezes é um louvor individual, às vezes um louvor coletivo e assim por diante. Em sua primeira parte, observe aí, dos versos 1 a 6, o Salmo 27 expressa o que se considera o impulso central da religião bíblica, a confiança no Senhor, no Deus da aliança. Já em sua segunda parte, na súplica por socorro, o Salmo expressa, a partir do verso 7, o alvo central da fé salvadora, a comunhão com o Senhor. Então, vou repetir. A primeira parte, ela expressa o impulso central da religião bíblica. Qual é o impulso central da nossa religião? No sentido de espiritualidade, piedade, temor a Deus. É a confiança no Senhor, é a fé salvadora. Mas na segunda parte, na súplica, o salmista expressa o alvo central. Você tem o impulso central, que é a confiança, e o alvo central da fé salvadora é a comunhão com o Senhor. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aqui, meus irmãos, nós temos uma anatomia da verdadeira confiança em Deus. E nós temos também uma direção, a direção para o que eu chamo de caminho litúrgico e de meditação que conduz à segurança inabalável. Irmãos, a vida do crente, ela é regida por uma liturgia. Quando nós temos um culto aqui que conta uma história, que tem um diálogo entre nós e Deus, que conta e reconta a história da salvação, essa liturgia não é para ficar só aqui. Essa liturgia precisa se transformar em liturgia da vida. E os salmos, eles mostram aqui, este Salmo 27, como nós chegamos a uma confiança inabalável no Senhor. Não é admirável quando você encontra um crente que mesmo passando por provações e cuja vida você conhece, muitas vezes cheia de provações, ele apresenta uma confiança inabalável no Senhor, que você diz assim, eu gostaria de ter essa fé. Eu gostaria de ter essa segurança que esse irmão tem. Quando nós olhamos, por exemplo, a história e as biografias dos grandes homens de Deus, nós vamos ver que eles chegam a esse estágio de maturidade. Quando nós olhamos, por exemplo, para os cristãos que moram nas partes mais perigosas do mundo para o evangélico, para o crente, nós vemos como eles são mais seguros do que nós, embora habitando em lugares mais inseguros. Eles atingiram uma confiança inabalável no Senhor. E quem não gosta de se sentir seguro? Mas por que, então, sendo crentes, nós somos tão inseguros a maior parte do tempo? Porque nós não colocamos nossa confiança no Senhor. Nós colocamos a nossa confiança na segurança com que nossa casa está trancada, no tanto de dinheiro que nós temos na poupança, no salário que nós vamos ganhar. Nós colocamos muitas vezes a nossa confiança no futuro que os nossos filhos podem nos dar, ou no grande amor que alguém por quem eu estou apaixonado pode dispensar a mim. Nós colocamos a confiança em tudo, e até quando buscamos o Senhor, nós não buscamos porque confiamos no Senhor, mas porque confiamos que aquilo que Ele vai nos dar a segurança. Mas, de fato, a segurança é inabalável quando nossa confiança está no Senhor. E esse salmo, ele aponta a direção e um caminho litúrgico, um caminho de meditação
que conduz à segurança inabalável. Você não vai se tornar um crente confiante, apesar das circunstâncias contrárias, se você não seguir esse caminho, se você não meditar em quem é Deus para você. E é sobre isso que o salmista fala. O tema central do Salmo, que é a base de toda a confiança, é o Deus por cuja presença o salmista almeja. Daí o título do nosso tradutor, Anelo pela presença de Deus, é assim que está no título em negrito. Daí o anelo pela presença de Deus faz parte do caminho para a segurança inabalável. E eu quero resumir essa mensagem em uma proposição, que se você não gravar mais nada, você possa gravar isso. A segurança inabalável e a vitória sobre o medo são experimentadas na medida em que Cristo ocupa o centro da nossa vida. Eu vou repetir. A segurança inabalável e a vitória sobre o medo, essas duas coisas são sinônimas. Você só tem segurança quando você vence o seu medo. E quem não tem medo? A segurança inabalável e a vitória sobre o medo são experimentadas na medida em que Cristo ocupa o centro da nossa vida. Ou seja, quando Cristo é o centro dos nossos anseios, quando Cristo é o centro das nossas ambições, quando Ele é o centro do nosso contentamento, quando Ele é o centro do nosso amor, de tudo o que nós buscamos da vida. E o salmista mostra essa segurança inabalável exatamente porque o Senhor é o centro, Javé, que é o Deus triuno e, portanto, é Cristo. Tudo o que ele fala sobre Javé, o Deus da aliança, se aplica a Cristo. E é por isso que eu estou colocando já Cristo aqui no Salmo. Nós vamos aprender que o caminho para a segurança inabalável, ele é percorrido, pelo menos em 4 grandes passos que nós devemos perseguir. Então, a segurança inabalável, ela é conquistada, primeiro, quando o Senhor é o fundamento da nossa confiança. A segurança inabalável é conquistada quando o Senhor é ou se torna o fundamento da nossa confiança. E por que não dizer da nossa coragem? Observe que o salmista diz isso, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele não está dizendo que o Senhor me deu salvação, ele está falando algo mais. Ele está dizendo que o próprio Senhor é a sua salvação, é a sua luz. Por isso ele faz uma pergunta retórica, que é um desafio. De quem terei medo? A resposta é óbvia, de ninguém. Se Javé, o Deus de Israel, o Senhor que criou os céus e a terra, o Todo-Poderoso, aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, o Senhor de vivos e mortos, é a minha luz, que trevas poderão me esconder, que trevas poderão me deixar em desorientação? Se Ele é a minha salvação, quem pode me perder? Quem pode me destruir? É isso que ele está dizendo. Ele continua dizendo, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Ele é o castelo forte. A palavra fortaleza aponta para aquele castelo onde normalmente o rei morava e que era ao mesmo tempo uma espécie de cidadela forte. O lugar mais protegido de uma cidade, que tinha até uma torre para onde os nobres fugiam quando a cidade era invadida. E era protegida por soldados que ficavam na escada, para que, por mais que fosse um grande exército, só podia passar um por um, e eles tinham que defender o rei. Ele está dizendo, o Senhor é essa fortaleza, o Deus que criou o universo é a fortaleza, a quem temerei? Então, dentro desse primeiro ponto, de que o Senhor é o fundamento da nossa confiança e da nossa coragem, Ele é esse fundamento porque o Senhor é fortaleza em tempos de oposição. É isso que ele vai dizer. Ele usa exatamente as figuras de luz, salvação e fortaleza, para dizer que Ele é a nossa segurança, a nossa fortaleza, é a nossa proteção em tempos de oposição. Essas expressões, essas figuras de luz, fortaleza e salvação, são expressões que apontam, meus irmãos, o reconhecimento do Senhor como Salvador da nossa vida.
A salvação, sabemos, é a intervenção divina com livramento daqueles que nele confiam, em face de tudo aquilo que ameaça, enfraquece e corrompe a vida deles. Assim, a confiança é a prática do conhecimento de Deus como Salvador em toda a nossa vida. Desde o início da história de Israel como nação, o povo de Deus veio a conhecer o Senhor como Deus da minha salvação, como o salmista usa aí no verso 9. Após a libertação do Egito, você lembra a passagem pelo Mar Vermelho, você que acompanhou a série de exposições, Moisés cantou em Êxodo 15, verso 2, o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei, ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Moisés está se orgulhando no Senhor. A Bíblia diz que aquele que se glorie no Senhor. Sabemos que o evento redentor, meus irmãos, narrado no Êxodo, demonstra o padrão do evento redentor, que foi a morte e ressurreição de Cristo. Nós temos, portanto, uma manifestação do Evangelho aqui. Os cristãos chamam o Senhor Jesus de luz. Ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terão a luz da vida. Os crentes chamam Jesus, o Senhor, de luz, salvação e fortaleza da vida, por causa da libertação do pecado, da morte e do inferno concedida em Jesus Cristo. Então, o Senhor é o fundamento da nossa confiança, porque Ele é a nossa fortaleza em tempos de oposição. Mas ainda dentro desse primeiro ponto, o segundo subponto, por causa disso, o Senhor é o fundamento da nossa coragem em tempos de ameaça. Sendo o fundamento da nossa confiança, Ele também nos concede coragem em tempos de ameaça. Observe que Ele diz, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. A ideia aqui dos malfeitores vindo para destruir, ela traz a figura de feras como lobos que pretendem devorar o salmista. Mas ele está dizendo, eu tenho, e ele vai dizer isso no verso 3, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. A figura é de um soldado sozinho e um exército acampado. Os exércitos costumavam sitiar cidades até que se acabasse o alimento, para que eles pudessem invadir, mas eles não esperavam, se eles pudessem invadir antes, eles faziam isso. Eles lançavam pedras com arietes, que eram máquinas com catapultas, e usavam os arietes, que eram aqueles troncos de madeira, os soldados com troncos de madeira forçando o portão, e assim eles tentavam abrir enquanto cercavam. Ele está dizendo, o meu coração não se atemorizará, o Senhor é para mim uma fonte de coragem em tempos de ameaça. Meus irmãos, aqueles que conhecem o Senhor como sua luz, fortaleza e salvação, têm nele o fundamento da sua coragem diante da oposição dos inimigos. A oposição que o salmista sofre é um exemplo da típica oposição que os justos experimentam, tanto individual como coletivamente. Tem a calúnia dos malfeitores, observe que ele fala que eles vêm para me destruir, e no verso 12 ele fala, não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas. Então, eles querem destruí-lo, especialmente através não só do ataque físico, mas do ataque também verbal, por meio da calúnia. E o ataque também aqui de um exército hostil. Nós não devemos estranhar, meus irmãos, a oposição dos ímpios, quando essa oposição é uma oposição à nossa vida de piedade, ao nosso compromisso com Deus. Ela faz parte da nossa caminhada neste mundo. O Senhor Jesus mesmo colocou, e vocês viram recentemente sobre as bem-aventuranças, que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Em 2 Timóteo 3,13 está escrito que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Jesus em João 15, de 18 a 21 diz, não vos maravilheis, se o mundo vos odeia, sabei
que antes de que vos odiasse a vós, me odiou a mim. Vocês não são do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como eu escolhi vocês do mundo, vocês não são do mundo, o mundo os odeia. Desde a antiga dispensação, os filhos do reino sempre foram repetidamente caricaturados, mal compreendidos e postos em julgamento na cultura circundante. Até a vinda de Cristo, meus irmãos, e de maneira crescente, isto continuará acontecendo. Contudo, nossa coragem para enfrentar essa oposição não vem de nossa autoconfiança ou de nossa força, vem de refletirmos e considerarmos e confiarmos naquele que é luz, salvação e fortaleza. O caminho para a segurança inabalável consiste em nos compenetrarmos de que o Senhor é o fundamento da nossa confiança. De que Ele é de fato, meus irmãos, nós precisamos crer que Ele é de fato fortaleza em tempos de oposição. E Ele é aquele que nos fornece coragem em tempos de ameaça. Em segundo lugar, nós aprendemos que o caminho para a segurança inabalável, ele passa pela compreensão de que o Senhor deve ser o alvo da nossa busca. O Senhor não apenas é o fundamento da nossa confiança, mas Ele é o alvo da nossa busca. É isso que nós vimos nos versos 4 a 6. Ele está dizendo que, enquanto ele é ameaçado pelos inimigos, ele só tem um objetivo. Mais do que se proteger, na verdade reformulando, se Deus é a minha proteção, se Deus é a minha segurança, se Deus é aquele que me enche de coragem, qual deve ser o meu objetivo quando os inimigos me ameaçam? Não é traçar a minha própria rota de fuga. Não é estabelecer as minhas próprias estratégias de proteção. E nós fazemos isto continuamente. Nós temos constantes mecanismos de defesa pecaminosos contra aquilo que nós julgamos ameaça. Mas, para o salmista, ele só tem um alvo. Ele diz, uma coisa peço ao Senhor, no verso 4, e a buscarei. O que é que eu busco? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Por quê? Porque no dia da adversidade, no dia da oposição, se eu estiver de fato na presença de Deus, se eu cultivar a presença de Deus na minha vida, Ele me ocultará no seu pavilhão. E o salmista usa várias palavras para descrever o templo. Como se trata aqui de Davi, ele está pensando no tabernáculo, mas certamente a sua mente está se projetando sobre o templo. Porque você lembra que Davi foi aquele que fez a planta, ou mandou fazer a planta do templo por revelação do Senhor. E quando Salomão construiu, já tinha planta. Então, Davi, ele está falando de tabernáculos, pavilhão. Ele está aqui falando que aquele lugar que é o tabernáculo, e mais tarde o templo, a casa do Senhor, é um lugar de proteção. O salmista sabe, meus irmãos, o que também precisamos saber, que a confiança em Deus é nutrida e fortalecida pelo exercício da piedade. Grave isso aqui. Essa confiança inabalável em Deus, ela é nutrida e fortalecida pelo exercício da piedade, que é o exercício do temor a Deus, da devoção a Deus. Por isso ele procura uma só coisa, aquilo que o Senhor Jesus, em sua exortação a Marta, chamou de a melhor parte, em Lucas 10, 42. Lembra? Estar na presença do Senhor, contemplando a sua beleza, como nós lemos, adorai o Senhor na beleza da santidade, nós lemos na liturgia, e meditando aos seus pés. No contexto em que Davi viveu, como eu falei, isto significava estar no tabernáculo, ali no átrio, que ele também chama de templo. É ali, meus irmãos, na casa do Senhor, que o crente contempla a beleza do Senhor, recebe instrução através dos preceitos do Senhor, nos quais ele meditava. Não é o que estamos fazendo aqui? Não é este o dia específico
escolhido pelo Senhor, ordenado pelo Senhor, para que nós venhamos à casa do Senhor, a qual somos nós, o povo de Deus, para contemplar a beleza do Senhor, receber instrução no Senhor, meditar no seu santo templo. Essa busca pela presença divina é fruto da própria convocação do Senhor, da convocação do próprio Senhor, que é recorrente na profissão de fé do povo de Deus. E Davi fala isso no verso 8. Observe aí, ele diz: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. De onde vem isso? De onde ocorre ao coração de Davi? Há várias passagens na Escritura, e Davi conhecia a Escritura, em que o Senhor ordena que se buscasse a sua presença. Por exemplo, em Amós, capítulo 5, verso 4, pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Buscai o Senhor e o seu poder, diz um dos salmos, buscai perpetuamente a sua presença. Esse era um mandamento que estava na memória dos filhos de Israel. Aqui nós temos implícita, meus irmãos, a importância da dimensão corporativa da fé no tabernáculo e mais tarde no templo, porque era ali que Israel buscava o Senhor como comunidade pactual, atendendo às santas convocações para adoração coletiva. É por isso que na liturgia, quando nós cultuamos a Deus, nós iniciamos sempre com a leitura das Escrituras. Na leitura das Escrituras, Deus primeiro convoca o seu povo a adorar. Por isso, normalmente, nós lemos um trecho que fala da glória, da majestade do Senhor, ou traz uma convocação do Senhor, como nós lemos. Você percebeu que a primeira leitura é uma convocação? Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. É isto. Nós devemos tributar ao Senhor toda a glória devida ao seu nome. Então, essa convocação que o Senhor faz, nós respondemos cantando e orando, nós respondemos dizendo amém. Então, desse modo, meus irmãos, a confiança inabalável necessita de estímulo e renovação que vem, eu vou repetir, crente, você que é individualista, vem da fé corporativa. Você precisa dos seus irmãos. Esse grupo, esse conjunto acrescenta força à busca da piedade. Você não tem condições de viver uma vida cristã saudável sem a fé corporativa, porque é aqui que a confiança inabalável é estimulada, ela é revelada na Escritura, ela é expressada na liturgia, ela é testemunhada na proclamação dos feitos do Senhor. E na nova aliança, após o cumprimento da obra redentora de Cristo, embora a adoração não fosse mais circunscrita, não seja mais circunscrita a um lugar específico, ela jamais prescindiu do ajuntamento público e solene do povo de Deus. É por isso que a palavra de Deus, e este é o mandamento, ela nos diz em Hebreus 10, 25, não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Davi sabia, meus irmãos, também o que nós igualmente devemos saber, que estar na presença do Senhor é fundamental para adquirirmos confiança inabalável. Mas observe aí no verso 5, que estar na presença do Senhor não nos garante, não nos impede de passar pelo dia da adversidade. Ele diz, eu quero meditar no seu templo, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha, agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. Mesmo buscando a presença do Senhor, não deixaremos de passar pelo dia mau, como Paulo chama em Efésios 6,13. Não obstante, estando na presença de Deus, a adversidade não pode nos destruir. Antes, contemplando pela fé a face de Deus, o justo é fortalecido, é elevado sobre uma rocha,
e exaltado sobre os seus inimigos, conforme diz o verso 6. Mas esse não era o alvo final, nem o mais glorioso. O fim principal era glorificar a Deus e gozá-lo para sempre no dia da adversidade. Por isso que agora no verso 6 ele diz, na parte B, no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei o Senhor. A segurança inabalável, meus irmãos, o caminho litúrgico para a segurança inabalável, ele consiste em meditar que o Senhor é o fundamento da nossa confiança, fortaleza em tempos de oposição, coragem em tempos de ameaça, e em segundo lugar, ele deve ser o alvo da nossa busca. Se há uma coisa que nós não devemos abrir mão, há uma única coisa, é que a nossa vida seja uma busca contínua pela presença do Senhor. E em terceiro lugar, o caminho para a segurança inabalável consiste em fazer do Senhor o objeto da nossa súplica. Então, o Senhor é o fundamento da nossa confiança, deve ser o fundamento da nossa confiança. O Senhor deve ser o alvo da nossa busca. E terceiro, o Senhor deve ser o objeto da nossa súplica. Versos 7 a 12, nós temos a súplica do salmista. E aqui a coisa se inverte, porque normalmente os salmos começavam com uma súplica e terminavam com confiança, em resposta àquela súplica. Mas aqui ele começa com confiança e parece que numa obra de arte poética, Davi inverte, porque poesia você tem essa liberdade. Ele começa mostrando a confiança e depois ele revive a busca que ele teve antes de chegar a essa confiança inabalável. E nesse trecho, Davi testemunha a oração que faz ao Senhor durante aquela busca que ele descreve dos versos 4 a 6. Então aqui nós vimos que aquela confiança inabalável, expressada nos primeiros versos, ela é precedida por uma oração fervorosa e persistente, onde o Davi confessa a sua vulnerabilidade, a sua dependência da misericórdia do Senhor. Observe que ele diz: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Aí ele lembra da sua profissão de fé. Ao meu coração me ocorre: buscai minha presença. Ele lembra que há uma promessa, que há um mandamento, acompanhado de promessa. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. E parece que Deus não responde de imediato. Aliás, irmãos, Deus dificilmente responde de imediato nossas orações. Porque Ele quer estimular a nossa busca, Ele quer estimular a nossa dependência, Ele quer estimular o senso da nossa fragilidade. Porque quando estamos cheios de nós mesmos, nós não buscamos o Senhor devidamente. Então é por isso que ele diz: não escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Essa é a busca dele. Em sua súplica ele reconhece no Senhor um aliado fiel, porque ele diz: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor o acolherá, me acolherá. E o alvo da sua oração, observe, não era apenas a proteção externa dos inimigos. Ele buscava aprender os caminhos de Deus, preservando a fé e a fidelidade dele ao seu Senhor. Veja o verso 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Você percebe? Ele não pede apenas livramento dos inimigos. Ele ora para que não sucumba, não se desvie do Senhor sob a pressão dos inimigos. Ele diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Ou seja, eles estão esperando um deslize meu. Eles estão esperando que, pela pressão, eu me desvie dos caminhos do Senhor, eu passe a usar as mesmas armas deles. Eles estão esperando que eu peque contra o Senhor.
Mas, Senhor, eu quero pedir que tu não me deixes me desviar, que tu me guies por vereda plana, que tu me ensines os teus caminhos, que nesse cerco eu não me perca. Então, o alvo da sua súplica é agradar ao seu Senhor. E é isto que ele diz: não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Quando nós estamos cercados por alguma circunstância contrária, por conflitos ou por inimigos, às vezes no trabalho, alguém que nos persegue por causa da nossa piedade, fidelidade ao Senhor, porque não somos coniventes com aquilo que eles muitas vezes propõem e que quebra a lei do Senhor, tudo que nós queremos é nos livrar daquilo. Mas nós precisamos atentar para um ponto, irmãos, que a maior guerra não é fora, é dentro, é na nossa alma. Pressionados, nós somos tentados a fazer coisas pecaminosas, a tomar decisões pecaminosas. E é por isso que o Senhor deve ser o alvo, o objeto da nossa súplica. Senhor, não me escondas a tua face. Senhor, me fortalece. Senhor, guia-me para que eu saiba como lidar. Preste atenção nisso, crente. Quando você tem um conflito, quando você tem um desafio na vida, quando você tem uma tristeza ou decepção, ou quando você tem um medo ou ansiedade, mais do que pedir que Deus te livre daquele perigo que você teme, você deve pedir para que Deus te dê a capacidade de reagir piedosamente às ameaças, de não se desviar do Senhor, de não tomar atalhos para os mandamentos de Deus, porque o grande perigo é o seu coração se desviar. Então o Senhor deve ser o objeto da nossa súplica. E em quarto e último lugar, caminho para a segurança inabalável. Consiste em fazer do Senhor a razão da nossa esperança. Então o Senhor deve ser, vamos revisar, o fundamento da nossa confiança. Se eu tenho a Cristo, se Cristo está em mim, eu não tenho o que temer. Ele é fortaleza em tempos de oposição e coragem em tempos de ameaça. Mas Cristo tem que ser também o alvo da nossa busca. Busca para que sejamos fiéis a Ele, mesmo em meio às pressões. Cristo tem que ser o objeto da nossa súplica. E por último, Ele deve ser a razão da nossa esperança. Observe nos versos 13 e 14, que o salmista termina com uma nota de esperança. No versículo 13, ele fala da sua esperança pessoal. No versículo 14, ele convida a igreja a esperar no Senhor. Ele fala da bondade do Senhor. Ele encerra dizendo: eu creio. Irmãos, como nós precisamos fazer isso, principalmente quando estamos sob pressão. Eu preciso afirmar isso, mesmo que o coração trema de medo. Eu preciso afirmar: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele está dizendo: eu não vou morrer, é isso que ele quer dizer. Eu creio que eu verei a bondade do Senhor. Isso significa que ele, naquele momento, não estava vendo evidências da bondade do Senhor. Ele nunca deixa de ser bondoso. Em outro texto, o salmista fala, no Salmo 23, 6, que a bondade do Senhor nos persegue em todos os dias da nossa vida. A palavra ali traz a ideia de perseguição. Me perseguirão todos os dias da minha vida, no original. Mas às vezes nós não vemos a bondade do Senhor. Mas nós não caminhamos pelo que vemos, nós caminhamos por fé. E às vezes nós precisamos falar isso para o nosso coração, como uma afirmação, ainda que o coração sinta o contrário. Nós precisamos dizer: eu creio que verei a bondade do Senhor. Eu creio que isso não durará para sempre. Que ao anoitecer pode vir o choro, como nós vimos no Salmo 30, mas a alegria vem pela manhã. Davi encerra sua oração, portanto, com uma exortação à sua própria alma. O caminho para a segurança inabalável consiste em exortarmos a nossa própria alma. E depois de falar ao seu Deus sobre a sua necessidade, Davi fala a sua necessidade sobre o seu Deus. Porque quando nós oramos, a resposta nem sempre, ou quase sempre,
não vem na hora, crente. Para quê? Para que, primeiro, você aprenda que Deus não é seu servo, para que você aprenda que a agenda de Deus não é a sua agenda, para que enquanto espera você robusteça a sua fé, para que você aprenda a sua fragilidade, para que você aprenda a sua dependência, para que você não transforme a sua oração numa mágica, num ato de magia. Essa espera é fundamental, mas enquanto espera, você precisa afirmar contra todas as aparentes evidências: eu creio que verei a bondade do Senhor. E ele termina com uma nota de encorajamento. E qual é essa nota? Uma coisa que nós detestamos fazer, mas que é uma das marcas da fé salvadora. Espera. Espera. O que você deseja da parte do Senhor, talvez não seja o que o Senhor tem para você. Aí talvez você tenha que desistir de esperar. Mas o que você deseja, que é promessa do Senhor na sua palavra, que conquistas espirituais, por exemplo. Espera, crente. Espera pelo Senhor. E na espera, não desanime, tenha bom ânimo, tenha coragem. Fortifique-se o teu coração, traga à memória as promessas do Senhor enquanto espera. Irmãos, quem tem uma vida com Deus já sabe, quando nós olhamos para o passado e vemos todas as provas que já passamos, nós conseguimos enxergar como nós crescemos em situações de pressão. Na verdade, nós crescemos mais em situações de pressão. Então, espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Espera. Crente, olhe para mim. Espera. Não se desespere. Espera. Os 3 pilares da fé são fé, esperança e amor. Eu vou falar mais uma vez. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Eu concluo, irmãos, a confiança inabalável no Senhor não acontece da noite para o dia. A confiança inabalável no Senhor não acontece da noite para o dia. Você não vai para um encontro especial, ou nem sobe ao monte, ou recebe uma oração forte, cai no chão e levanta e você está inabalável. Não acontece assim. A confiança inabalável no Senhor é fruto de uma longa vivência de aprendizado aos pés do Senhor, em conjunto com o seu povo e em meio a grandes adversidades e muita oposição. Antes que possa contemplar a beleza do Senhor, sentir o aconchego da sua presença, sobrepujar os inimigos e saborear o júbilo da vitória, expectativas do salmista ao buscar a presença de Deus, o justo precisa clamar fervorosamente pela misericórdia do Senhor, pedir persistentemente a direção do Senhor, enquanto experimenta, ainda que imperceptivelmente, o cuidado do Senhor em meio à prova. Porque, crente, mesmo quando você está só, e até quando você é um rebelde, Ele cuida de você. Ele sempre cuida de você. Esse salmo é atribuído a Davi, um servo de Deus que nós sabemos que viveu grandes experiências de lutas, vitórias e derrotas, mas sempre na presença de Deus. E quando ele jura que vai estabelecer Salomão como seu sucessor, ele diz assim: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia. Davi expressa, portanto, o resultado dessas provas na sua vida, que ao final da vida poderia se referir ao Senhor como aquele que remiu a minha alma de toda angústia. Essa é a realidade na vida de todos os crentes, também na Nova Aliança. Paulo diz:
eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em tudo e em todas as circunstâncias tenho experiência, tanto de abundância como de escassez, tanto de fartura como de necessidade. Eu aprendi a ser humilhado e a ser honrado. Tudo posso naquele que me fortalece, que é Cristo. E é preciso ter paciência, irmãos. Cada um de nós que somos de Cristo. E isso é que é a maravilha. Um dia aprende. Você que é um crente teimoso, que vive de acordo com o que você quer, que faz as coisas da sua cabeça, que não ouve as exortações, que segue a sua própria agenda, se você é de Jesus, um dia você vai aprender. Às vezes por bem, às vezes por mal. Às vezes depois de uma grande lapada ou de muitas lapadas. Mas um dia a gente aprende. Porque o nosso mestre é um mestre perfeito. E em nossa busca espiritual, nossas súplicas ao Senhor devem ser sempre permeadas por pregações ao próprio coração, trazendo à memória o fundamento da nossa confiança. E por fim, no caminho para a segurança inabalável, aprender a esperar no Senhor é fundamental. Esperar no Senhor expressa a nossa aceitação da condição de criatura e nossa consequente dependência da sua graça e misericórdia. Esperar no Senhor é um caminho, faz parte do caminho para a segurança inabalável. Que o Senhor Deus aplique sua palavra ao nosso coração. Vamos orar. Toda honra, glória e louvor sejam dados a Ti, Senhor Deus. Nós Te bendizemos, porque Tu és o fundamento da nossa confiança, da nossa segurança. Louvamos o Teu nome, Senhor. Louvamos o Teu nome por Cristo Jesus, que nos foi dado. Somos dele, Ele é nosso. Ele habita em nós por meio do Seu Espírito. E nós podemos dizer, o Senhor Jesus é a minha luz, é a minha salvação. Eu não tenho que ter medo de nada, mas nós sabemos, ó Deus, que o caminho para essa confiança inabalável, para essa coragem em tempos de ameaça, é fazer do Senhor a nossa busca. Buscar o Senhor e ter isso como alvo, não sozinho, mas no templo, no santuário, no meio do teu povo, buscando o Senhor em adoração, ouvindo a tua palavra. Que o Senhor nos ensine a te buscar, que o Senhor nos ensine a fazer de ti, de Cristo, o objeto da nossa súplica e também a razão da nossa esperança. Ajuda-nos, Senhor, e ensina-nos a esperar e a trilhar esse caminho, a seguir essa liturgia que leva a uma segurança inabalável no Senhor. Nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.